Como eu falei lá no começo, é importante que o óleo esteja bem quente. Quente como as chamas da vingança. Olé! Sextou. E sextou com bacalhau. Pois é. Quem disse que a gente não pode fazer bacalhau no jantar o quê? Aqui a gente tem vários truques e várias mágicas para poder conseguir trazer os preparos para você. O bacalhau é um deles. E eu digo isso porque o bacalhau é uma receita que exige, no mínimo, planejamento, né? Porque primeiro que ele vem assim, ó. Geralmente, o bacalhau ideal mesmo, ele vem salgado. Porque, para começar, que bacalhau não é um tipo de peixe. Bacalhau é um processo de cura, né? É que, claro, a gente acaba usando o nome bacalhau para definir o peixe. Mas, na verdade, tem vários tipos de peixe que passam por esse processo de cura e viram bacalhau. O mais nobre de todos é o famoso Gados morrua, né? Que é o bacalhau célebre da Noruega que o mundo todo come. O processo de cura do bacalhau muitas vezes acontece no próprio barco de pesca. Então, por isso que a gente tem aquela piada de que ninguém nunca viu cabeça de bacalhau. Porque lá no barco mesmo eles já tiram a cabeça, já salgam e já guardam assim. Por que que fazem isso? Porque o sal é um conservante natural. Então, você cobre o peixe de sal, o sal desidrata o bacalhau e depois a gente fica com ele meses sem estragar. Então, por isso que quando a gente vai preparar bacalhau, a gente precisa do planejamento para fazer o demolho, que é quando a gente vai devolver a água para o peixe, ele vai hidratar, o sal vai passar do peixe para a água e aí o bacalhau se torna apto de novo ao consumo. O bacalhau, depois de dessalgado, ele é tão perecível quanto qualquer outro peixe. Por isso que é essencial que a gente faça a dessalga sempre em água gelada e mantendo sempre em geladeira. Porque a partir do momento que o sal sai, a bactéria pode entrar. Outra coisa, a água precisa ser trocada várias vezes, dependendo do tamanho da peça e do tipo da peça. Eu quis trazer para vocês aqui hoje um bacalhau inteiro como esse, que aqui, aliás, ele tá só a meia banda do peixe. Ele tem essa mesma outra parte aqui espelhada do lado de cá. Porque o bacalhau, ele é curado como um peixe aberto pela barriga e espalmado. O meio, que é o que as pessoas falam de posta ou lombo, é essa parte bem mais alta e carnuda aqui do meio. É o filé do bacalhau, literalmente. Aqui a gente tem a parte que fica mais próxima das nadadeiras, que é meio que a asa, e o rabo. Essas partes, elas são as partes que a gente não vai comer num lombão alto, porque não vai render. Então, geralmente, elas rendem lascas de bacalhau ou bacalhau desfiado, que é o que a gente vai usar no nosso preparo de hoje, que eu ainda não contei pra vocês, que é um belíssimo bolinho de bacalhau. E não é qualquer bolinho não, que aqui a gente não trabalha com qualquer receita não. O bolinho é um bolinho especial que eu aprendi com a minha sogra, que é descendente direto de portugueses, e me ensinou essa receita ali, que agora eu vou trazer para todos vocês. Então agora que vocês já sabem aqui todos os cortes do bacalhau e já sabe que a gente não faz bolinho com lombo, porque é a parte nobre, essa a gente deixa para comer confit, nós podemos partir para a receita. Vamos lá? Eu vou começar colocando aqui esse bacalhau, que você pode ver aqui, ó. Essa aqui é um pedaço da asa, que é do outro lado de cá. Essa aqui é a parte mais de baixo, que também é um pedacinho da barriga dele. E esse aqui é a fatia do rabo. São essas as partes que a gente vai usar para fazer o bolinho. Elas já estão dessalgadas. Outra informação relevante sobre isso, ele tá com a pele e tá com as espinhas. A gente não come essas partes, mas a gente usa elas e cozinha o bacalhau com elas, porque elas têm muito colágeno, elas são ricas em colágeno. E é esse colágeno que dá aquela untuosidade, aquela cremosidade para o bacalhau e também contribuem com o sabor. Então não desprezem a pele do bacalhau na hora de comprar. Prefira comprar o bacalhau com pele. Eu falo, gente, comida boa dá um pouco mais de trabalho, né? Mas vai ficar melhor. Porque se você tira toda a pele do bacalhau e as espinhas, mesmo quando você vai cozinhar o lombo, o seu bacalhau vai ficar ressecado. Ou você vai ter que compensar isso num lote interminável de azeite. Então, é bom manter
espinha e pele do bacalhau. E agora que você já sabe quais são as partes do bacalhau, a gente vai levar ele para a panela. A gente vai cozinhar esse bacalhau no leite. As pessoas têm um pouco a ideia de que precisa cozinhar o bacalhau no leite e tal. Não necessariamente, tá? A gente precisa cozinhar bacalhau no leite, até porque, lembra, a gente tá reidratando o bacalhau. Então a gente não... Como o bacalhau não perdeu leite, você não precisa devolver leite, você devolve água. Mas aqui no caso, a gente quer usar esse leite depois. Então a gente vai cozinhar esse bacalhau no leite. Existe até um certo mito que o leite dessalga mais, ele até pode disfarçar mais o sal. Mas, na verdade, a reação química só vai acontecer mesmo com a quantidade, com o tempo, entendeu? A quantidade de água ou a quantidade de líquido que você usar para desidratar é que, de fato, vai fazer a diferença versus o tempo e a quantidade de troca. Se você está usando leite ou água, é meio que indiferente para dessalgar, né? Você só tá gastando leite à toa. É que aqui no caso, depois a gente vai usar esse leite para fazer um molho bárbaro. Vamos colocar 2 cebolas piquê maravilhosas que Dona Tamu, da nossa equipe de oráculos, fez aqui. Elas estão muito caprichosas no miso, por isso que eu puxo o saco delas, senão ninguém come. E aqui a gente vai deixar esse bacalhau cozinhar até ficar macio, começar a soltar do osso levemente, para depois escorrer e fazer o nosso bolinho. Como esse processo aqui leva pelo menos 30 minutos para o bacalhau chegar no ponto aqui que a gente precisa, de 20 a 30 minutos, tá? Eu já tenho um bacalhau já cozido e frio, porque é importante que ele esteja cozido e frio para entrar no bolinho, ou pelo menos amornado. Ele não pode sair daqui temperatura de fogão super quente para a gente poder fazer o bolinho, e eu vou explicar por quê e vocês vão entender. Então eu tenho aqui já um bacalhau desfiado no jeito para fazer o bolinho, tá? Tem que ser bem desfiadinho mesmo, porque a gente precisa que fique um bolinho ali bem fiapentinho, tá? E é mais ou menos a mesma quantidade de bacalhau para quantidade de batata, tá? Então, assim, claro que a gente quer mais bacalhau do que batata, então 400 gramas de batata, bota 500 de bacalhau. Mas não adianta desequilibrar muito essa conta, falar o bolinho tem que ser só bacalhau. Porque a batata tá ali por um motivo, ela tá ali para dar corpo e liga para todo mundo, tá? Então a gente realmente precisa do amido da batata. Primeiro nós vamos fazer a mistura de batata e bacalhau aqui. Aqui a gente já tem a batata cozida e amassada, como eu falei, uma proporção mais ou menos de 400 gramas de batata para 500 gramas de bacalhau. Batata cozidinha com alguns temperos, como eu já ensinei aqui, para ela já ir pegando um pouquinho de sal. Outra coisa, viu, gente, que eu lembrei falando em sal, que o bacalhau, a gente não precisa tirar todo o sal dele, assim. Quando você dessalga bacalhau, você dessalga, mas você deixa um pouco de sal. Senão você acaba também eliminando, junto com uma dessalga muito prolongada e muito profunda, o sabor dele. Então, o bacalhau tem que ter sal, tem que ter um pouco. Afinal de contas, é uma cura, né? Então, se a gente quiser um peixe completamente sem sal, é melhor a gente comer um peixe fresco e não um bacalhau. Aí aqui já vai virar uma massinha meio base, que é a alma, o corpo, a estrutura do nosso bolinho. Ó, porque a batata é importante. Na hora, ele já fica com uma consistência firminha, tá? E agora a gente vai picar o alho e a salsinha, que são temperos essenciais do bolinho. Salsinha a gente não quer talo, a gente quer muito mais folha. E o alho. Logo 2 dentes, porque eu gosto bem alhudo.
Vou ralar, que eu acho que ele fica o jeito mais pequenininho, raladinho, no ralo bem fino. Se você gosta de menos alho, use menos alho. E a cebola, que também é picada bem pequenininha. Pimenta. Bastante pimenta do reino, tá? E, ai, eu sei que eu uso muito, mas eu amo, noz moscada. Já tá com cheirinho de bolinho de bacalhau aqui, tá? Só avisando. Mexe bem. Eu tô amassando assim, porque eu quero que os temperos façam parte da massa do bolinho. Lindo, belo, bárbaro. Larissa, não vai ovo? Vai! Nessa receita, o ovo, ele entra, só uma parte dele, que é a clara, nós não vamos usar a gema. E o grande lance, que é o grande segredo que eu aprendi com a minha sogra, é que a gente bate a clara em neve e agrega na massa só na hora de fritar. E aí o seu bolinho fica super fluffy, praticamente um soufflé frito. Então, é a última coisa que entra. Antes da gente ir para a panela, eu vou fazer o molho que vai acompanhar o nosso bolinho. Aqui a gente já tem a nossa panelinha belíssima. Ela só é assim aqui, tá? Na minha casa eu frito numa panela bem horrorosa, bem engordurada, porque é a panela preta. Todo mundo tem que ter a panela preta da fritura em casa. Essa aqui é porque vocês merecem uma panela bela. O óleo que você vai fritar o bolinho, ele precisa estar bem quente. Porque assim, tudo que tá no bolinho já tá cozido, né? Com exceção dos temperos. Mas por isso que a gente pica tudo muito pequenininho, inclusive a cebola, pra gente não ter aquele saborzão de cebola crua e ela não começar a soltar água no meio do seu bolinho. Mas o bacalhau tá cozido, a batata tá cozida, a gente só precisa que ele infle e fique dourado. Então por isso que a gente frita em óleo bem quente, tá? E aqui a gente vai fazer o molho com este artefato chamado liquidificador. Por que que eu falei que a gente precisava cozinhar o bacalhau no leite? Porque a gente vai fazer como se fosse uma maionese de leite, só que com o leite aromatizado de bacalhau. Ah, e eu acho que eu não comentei isso lá atrás. Eu coloquei um pouco de creme de leite junto, porque eu preciso de um leite bem gordo, né? Então eu aumentei o potencial de gordura desse leite. Aqui vou colocar um dente de alho, totalmente opcional, mas eu sempre que tenho a opção de usar alho, eu escolho usar. Vou tampar, porque a gente vai emulsionar esse leite com azeite. Então, por isso que é bom fazer no líquido, porque a gente precisa das duas mãos, né? Então, se você não tiver no mixer, por exemplo, você tem que estar num outro recipiente. Vamos começar aqui. Então tá pronto, vou passar pra cá. É bom deixar esfriar, tá? À medida que ela esfria, ela vai firmando mais. É uma maionese de leite comum, como você faria na sua casa se você já fez ou faz maionese de leite. A diferença é que aqui a gente aromatizou esse leite com o bacalhau, então ela tá super com o sabor do bacalhau. Fica bárbaro. Como eu tinha falado para vocês, o bolinho a gente vai deixar ele super leve utilizando claras em neve. Então, para isso, vamos bater claras em neve.
clara em neve a gente bate sempre com o fouet, né? Que é esse batedor de arame aqui. Esse aqui a gente tem uma ajuda da energia elétrica, então vamos lá. Aqui já tá no ponto. A gente não vai bater aquela clara em neve muito dura, porque senão ela vai ficar difícil de misturar aqui, tá? Então não faça o teste da cabeça, aquela pataquada de colocar o bowl virado. Não precisa fazer nada daquilo. Aqui já temos, ó, ela nem gruda no fogo, ela tá batidinha. Então agora a gente já vai incorporar nos bolinhos. Fazer esses furos aqui, porque esse processo tem que ser gentil, senão todo o trabalho que a gente teve para incorporar na clara em neve, a gente vai perder judiando dela aqui no meio da massa do bolinho. Então você vai aí bem na paz de Cristo. Deixa ela meio aparecendo ainda. Ela vai deixar a massa mais mole, mas não tem problema, porque a gente vai fazer esses bolinhos com a ajuda de colheres. Então você não vai enrolar o bolinho, ele não precisa ter ponto de enrolar. E agora, imediatamente, antes que a clara perca o efeito dela, a gente vai para a panela. Para facilitar, como eu falei, nós vamos usar colheres para fazer as quenelles, que é quando a gente pega assim, ó, e faz esse movimento aqui. A gente usa 2 colheres para moldar, né, algumas massas, por exemplo, de bolinho. Serve para bolinho de arroz, fica bom. O nude de ricota que eu ensinei aqui, você também pode fazer ele no formato de quenelles. Ela fica no formato certinho de um bolinho. O ideal é que a gente deixe o mais lisinho possível. E aí esse vai ser o famoso boi de piranha. Sabe o que é boi de piranha? É aquele que a gente bota no rio para testar se o rio tem piranha. Você sacrifica ele. Esse é o bolinho que a gente vai sacrificar para saber se o óleo tá no ponto. Parece que sim. Bem quente. Aqui já temos um recipiente com o famoso papel toalha para a gente escorrer os bolinhos. É sempre bom ter ao lado a hora que você faz uma friturinha também. Olha como é rápido. Mais um pouquinho e ia queimar. Nem foi sacrificado o nosso boizinho. É bom contratar um amiguinho, convidar ele, falar, ó, paga em bolinho, que aí fica um administrando a fritância e outro fazendo as quenelles. E no final todos tomam uma cerveja deliciosa ou um vinho geladinho, vinho branco, vinho verde português, harmoniza bastante aqui. Os bolinhos tendem a se juntar às vezes. Droga.
Essa técnica aqui não é legal você encher muito a panela de bolinhos, não, tá? Porque pode ser que eles se unam todos e grudem. Então, vai na manha. Ou pega um tacho bem largo para poder colocar mais bolinhos. E aqui eu sou só uma, né? Então, a fábrica de quenelle é meio lenta. Tô organizando eles em pé, assim, para eles não ficarem tão em contato com a gordura que eles já escorreram aqui no papel toalha. E aí, aqui também na panela você pode estar administrando, entendeu? Não deixando eles se tocarem um no outro. Depois que eles já estão mais fritinhos, já estão há um tempo na panela, não tem problema. Mas quando ele acabou de entrar, se ele encosta um no outro, eles grudam. Abemos belos bolinhos. Vou mostrar para vocês o recheio. Ele vira tipo um soufflé de bolinho, gente. De bacalhau em forma de bolinho, ó. E olha aqui a maionese, depois que firmou, como ela fica lindíssima. Ó. Chega a manteiga, derrete. Vou fazer esse movimento aqui, porque é para isso que eu vim. Que babei. Muito bom. É um suflezinho. Gratidão para minha sogra que me ensinou a fazer essa receita e que me deu a oportunidade de eu compartilhar essa dica com todos vocês. Eu espero que vocês façam o bolinho de bacalhau e se fizerem me marquem e me contem. E eu vou continuar aqui que eu tenho uma bacia de bacalhau, de bolinho de bacalhau para terminar e o meu vinho para tomar, porque sextou, né, gente? E espero vocês na semana que vem com mais um Jantar o Quê?